Doutora Fernanda, a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. É um prazer. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, o senador Cristóvão Buarque, e também agora o senador Lazier Martins, que está presidindo, e também meus companheiros de mesa, Geraldo, Adalberto e Mariano. Bem, aqui eu estou representando a SBPC e eu queria, então, começar dizendo um pouco da posição da SBPC com relação a esse programa Ciências Sem Fronteiras. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a SBPC ressalta a importância desse programa diante dos objetivos que esse programa tem e que já foram relatados aqui pelo professor Adalberto. Investir na formação de pessoal altamente qualificado, aumentar a presença de pesquisadores e estudantes de vários níveis em instituições de excelência no exterior, promover a inserção internacional das instituições brasileiras, ampliar o conhecimento inovador de pessoal das indústrias tecnológicas, atrair jovens talentos. Então, os objetivos são objetivos que não são em nenhum momento questionados pela SBPC. A única ressalva que a SBPC tem feito e que já colocou em carta pública é que ela quer a continuidade do programa, mas que não sejam utilizados recursos do FNDCT, justamente para que não sejam subtraídos recursos da pesquisa para o programa Ciências Sem Fronteiras. Essa é a ressalva. A outra, eu gostaria até, inclusive, de dizer que nas 3 últimas reuniões anuais da SBPC, foram organizadas mesas e simpósios discutindo o programa, quer dizer, mostrando a valorização, o valor que a instituição está dando a esse programa. Com a apresentação, é bem interessante a forma como a SBPC sempre fez, traz analistas, esse ano, inclusive, o Geraldo e o Adalberto já apresentaram alguns dados avaliativos do programa. Bem, trazem analistas do programa, como também ex-bolsistas. É muito interessante ver os depoimentos dos ex-bolsistas. Uma outra questão que a SBPC coloca é a importância, e aí eu gostaria de parabenizar essa comissão, porque está preocupada com a avaliação desse programa, é a necessidade de avaliação do programa para justamente o seu aperfeiçoamento e também definição da própria continuidade do programa. E aí eu gostaria de dizer da importância de avaliação de políticas de CTI no momento atual. O professor Mariano se referiu aqui muito a um contexto maior, inclusive a um contexto globalizado. Eu gostaria de dizer que reforça muito a ideia de avaliação de políticas de CTI de uma forma. A democratização faz com que haja uma preocupação muito maior com a prestação de contas à sociedade do que é feito. E é essa a preocupação. E para que o programa tenha legitimidade, o financiamento, para ser legitimado, ele precisa mostrar, né, a que veio esse programa, o que é que ele está produzindo de resultados. É nesse sentido, eu diria que até final do século passado, a avaliação de ciência e tecnologia era muito a avaliação da pesquisa, era uma avaliação ex ante, quer dizer, anterior, baseada sobretudo no julgamento de pares. Já hoje em dia, justamente dada a própria competitividade possibilitada pela globalização, que já foi falada aqui pelo professor Mariano, e pela própria democratização, como eu estou mostrando, a avaliação de CTI também, cada vez mais, ela tem que ser de acompanhamento e ex post, né? Depois, e também procurando ver impactos socioeconômicos além dos científicos, né? Essa é uma questão, quer dizer, critérios internos e externos, novos atores participando, essa é a tendência, ou seja,
além de se avaliar mérito científico, quer dizer, está formando gente, está possibilitando a internacionalização da pesquisa, também uma avaliação socioeconômica dos programas de uma maneira geral. Com isso, eu estou mostrando, na realidade, a importância de avaliação de políticas de CTI de uma maneira geral, na qual se inclui o Ciências Sem Fronteiras, que é um programa de grande monta, né, com como nós vimos, gastos de recursos fabulosos, etc. Bem, eu agora gostaria de fazer algumas observações que eu até não fiz uma apresentação, talvez seja minha tradição como socióloga, eu vou trazer mais aqui uma percepção de ordem qualitativa, enquanto que eu sabia que meus colegas todos iam trazer os números, e é importante que os números também sejam vistos, né? As análises quantitativas também são importantes. Mas o meu caso agora, eu vou tratar mais assim algumas observações que eu tenho sobre o programa de ordem qualitativa. Eu diria quais são as minhas fontes, a partir de quê? A partir desses relatos que eu vi na própria SBPC durante 3 anos, de ex-bolsistas, também a partir de uma análise inicial, como o próprio professor Mariano se referiu aqui. Essa proposta metodológica, ela teve a coordenação da professora Léa Velho, da Unicamp, e, nesse momento, eu fiz algumas entrevistas, eu diria que não é uma avaliação, eu gosto sempre de dizer isso, algumas entrevistas tanto com ex-bolsistas como com coordenadores institucionais nas universidades, como também gente da CAPES e do CNPq. Além disso, eu tenho lido, talvez por conta dessa minha participação, eu tenho avaliado muitas dissertações e teses sobre esse tema. Então, eu tenho participado. Tão interessante, porque uma das dissertações que eu participei da banca é de uma americana, que veio fazer pós-graduação aqui na UNB e que fez sobre o Ciências Sem Fronteiras. Eu achei bem interessante. E como também outras pessoas que são até funcionários da CAPES e do CNPq. Bem, a partir dessas minhas percepções, eu vejo alguns resultados, que é claro, e aí eu reforço a ideia, só uma avaliação realmente para se dizer se essas percepções que eu tenho estão corretas ou não. Primeiro, isso acho que os números aqui apresentados mostraram, não é só uma percepção, eu diria, a ampliação do acesso a estudos no exterior em áreas estratégicas para a inovação. Essa ampliação ela foi enorme, os números mostram. Isso aí não há dúvida. Outra questão que também já foi apresentada aqui, eu acho que mostrou, e que o professor Mariano se referiu, a classe média já tinha essa percepção de que era preciso aprender língua estrangeira, mas eu acho que a necessidade de aprendizagem da língua estrangeira ficou patente para todas as camadas. Eu diria que isso já foi um resultado do programa. A outra questão que eu vejo foi a valorização do estágio na formação. Como esse é um pré-requisito do programa, você pode fazer o estágio ou numa empresa ou num laboratório de pesquisa, mas eu acho que essa questão também foi bastante valorizada. Outra questão que eu vejo é a nova visão de modelo de universidade. Os meninos voltam sabendo que os cursos têm menos horas-aula, tem mais laboratório, tem biblioteca laboratório. Eu diria, eles veem laboratórios bem equipados, com financiamentos externos, boas bibliotecas. Então, esse modelo de universidade volta na cabeça deles. Isso é importante. Outra questão que, embora eles citem muito a infraestrutura que eles dispõem lá e eles vêm com esse modelo, a nossa graduação foi valorizada, por incrível que pareça, está sendo valorizada. Como?
assuntos que eu acho que o próprio professor Adalberto acho que falou aqui. Os alunos brasileiros, eles são super procurados, porque se sabe que são bons. Eu sei de um caso que foi procurado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se queria conhecer o coordenador de graduação, porque esse cargo não existia lá. Eles queriam entender por que nós tínhamos alunos tão bons de graduação. Então, esse é outro aspecto que eu acho importante que se diga. Agora, no nível institucional, foi uma outra questão que eu percebi, é que foram criadas arranjos institucionais, tanto na CAPES como no CNPq, diretorias, coordenações, nas agências de fomento, né, e nas próprias instituições de ensino superior. O que é que acontece? Algumas instituições não tinham uma divisão, um setor de cooperação internacional, passou a ter. E houve uma ampliação das cooperações internacionais, tanto por parte das agências de fomento, como também pelas instituições de ensino superior. Eu gostaria de dizer que um aspecto outro que eu acho que tem que ser avaliado, isso eu tenho dito muito, é a diferença de impacto em universidades de portes diferentes. Porque tem universidades como USP, Unicamp, a própria UNB, que já tinham uma estrutura de cooperação internacional. Outras, muito pequenas, não tinham nada e passaram a ter. Esse é um aspecto que eu acho que mereceria também ser avaliado. Também com diferenças, dependendo do lugar, as embaixadas passaram a ser mais chamadas com relação... Claro que tem reclamações, eu mesmo tenho uma amiga que é oficial de chancelaria e disse que não aguenta mais mãe que o filho fica doente, que pede para ela ir lá no hospital, ver o menino. Então, tem essas coisas. Mas houve um maior comprometimento das embaixadas na recepção e acompanhamento dos alunos. Bem, outras questões, e aí com relação à vida pessoal, que o professor Mariano se referiu, aumento da autonomia e da maturidade dos estudantes. Isso é uma dissertação que eu avaliei, tem 15 dias, ela mostra muito que os coordenadores, os professores falam isso. E uma outra questão que eu também acho que os alunos voltam, isso eu acho super importante, como pensando em impacto socioeconômico, uma visão mais cosmopolita do mundo, né? De que nós não somos só isso aqui que nós temos aqui, que existe um mundo muito diferenciado. Essa é uma questão super importante, tá? A outra questão que eu gostaria de dizer, que embora continue havendo a predominância dos países centrais no desenvolvimento científico-tecnológico, quer dizer, Estados Unidos, França, Canadá, mas há uma dispersão maior de países. Isso eu acho importante, embora eu acho que ainda tem pouca participação da América Latina. Essa é uma crítica que eu tenho feito. Acho que alguns países da América Latina também deveriam estar recebendo e vindo gente para cá. Então, mas há uma diversidade maior de países. Bem, alguns gargalos também que eu pude constatar. Como todos sabem, esse programa ele veio meio rapidamente. As agências foram tomadas de súbito. Não houve um planejamento, realmente não houve. Né? Então, isso provocou problemas tanto nas agências de fomento como nas instituições de ensino superior. Tenho depoimentos de alunos que dizem assim, aqui na minha instituição não se sabia de nada. Né? Eu procurava saber, não se sabia de nada. E como também dificuldade nas agências de fomento, porque é muita gente e pouca gente ficou trabalhando. Então, essa é uma questão. A outra, que já foi falada aqui pelo professor Geraldo, problemas, eu percebo problemas regulatórios de diferentes tipos. Quais, por exemplo, às vezes diferença entre uma agência e outra,
ou entre editais. Um edital diz isso, ou outro edital diz aquilo. Depois, com relação às universidades, dificuldades, muitas vezes, de aproveitamento das disciplinas. Você cursa tais disciplinas, com a aprovação, chega aqui, como não corresponde exatamente no histórico escolar, a universidade não aproveita. E com relação à pós-graduação, e isso é um dos fatores que diminuiu muito a procura pelo doutorado pleno no exterior, e muito mais o doutorado sanduíche, é a dificuldade depois de reconhecimento do diploma, quando volta. É um outro problema regulatório. Além disso, a vinda de pesquisadores no exterior, como o Geraldo se referiu, 15 dias são perdidos na Polícia Federal para conseguir. Então, isso tem dificuldades, são alguns problemas regulatórios que eu vejo. Bem, eu gostaria de dizer que, de uma forma geral, eu acho que o programa está atingindo aqueles objetivos que eu me referi, né? No sentido de que, no que se refere, como eu digo, à ampliação de acesso a estudos no exterior para a inovação. Agora, resta saber, e aí num prazo maior, concordo que não dá para ver muita coisa agora, ainda não. Num prazo maior, até que ponto esse acesso trouxe impactos para essa internacionalização do conhecimento. A ampliação do acesso, eu acho que está claro. Agora, se trouxe realmente impactos para a internacionalização do conhecimento e como também para o aumento da inovação no país, não se sabe. Isso, na realidade, só se vai saber a partir de uma avaliação. Ou seja, até que ponto, inclusive, essa proposta metodológica que o professor Mariano se referiu e que a professora Silvia e a professora Léa coordenaram, ela propõe justamente avaliar na dimensão institucional, na dimensão da produção do conhecimento, na dimensão do indivíduo, do bolsista, né? E eu fiquei aqui pensando, Mariano mostrando as redes ali, aqueles gráficos tão bonitos, eu fiquei pensando assim, até que ponto, justamente, o Ciências Sem Fronteiras vai aumentar também a densidade dessas redes, que era uma questão que é interessante de você ver. Quer dizer, até que ponto vai aproximar. Tem um caso super interessante, quando eu estava vendo isso, que foi uma professora, eu não me lembro se foi do Rio Grande do Norte, era do Nordeste, que ela pediu bolsa de pós-doutorado, ela foi, conjunto com o aluno de graduação. Isso é uma experiência interessantíssima, tá? Então, e eu penso que o benefício no retorno para essas redes, um caso assim, mais ainda. Agora, eu gostaria de também concordar com o Geraldo da importância de ver os pesquisadores visitantes e os jovens talentos, porque eu acho que nós vivemos, né, uma internacionalização passiva, que era aquela, mandava a gente para o exterior, voltava. Agora, eu acho que a gente tem que pensar numa internacionalização ativa. Ou seja, não é só mandar a gente eu acho importante, mas também trazer. Eu acho que é super. Nós já temos, e isso foi mostrado aqui, um sistema, acho que foi o Geraldo que se referiu, um sistema de pesquisa e de pós-graduação consolidado. Isso, para mim, não é justificativa para não mandar ninguém para o exterior, não é justificativa. Mas, no entanto, é justificativa para trazer gente para cá. É nesse sentido que eu estou me referindo. Bem, então, acho que já passei até do meu tempo. Obrigada. Mas foi bem ocupado.